Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Queridos, eu estava aqui no estúdio acompanhando a ministração, a adoração, e eu louvo a Deus assim de todo o meu coração. Vocês viram que canção maravilhosa que Deus deu para o Felipe, quando diz que Jesus é suficiente. Definitivamente Ele é suficiente. Mas essa verdade é tão simples, tão antiga e muitas vezes mal compreendida, né? Porque nós ficamos querendo encontrar mais algumas coisas para suprir aquilo que a gente acha que não há em Jesus, quando na verdade Ele é suficiente. E eu estava ali adorando e pulando de alegria, o meu coração cheio de júbilo, e eu dizia: meu Deus, se o Senhor Jesus é suficiente, a vontade é, amado, de não falar mais nada, de não pregar, de não ministrar. Mas, amado, eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração, eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Então eu gostaria que você orasse comigo, pedindo que o Senhor venha falar com você, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, Pai, pelo privilégio de podermos estar mais uma vez na Tua presença, Pai. Queremos agradecer ao Senhor, Jesus querido, pelo Teu Filho que foi nos dado. Obrigado, Jesus querido, porque, Pai, a Tua palavra diz: o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Obrigado, Jesus querido, porque Teu é o louvor, Tua é a honra, Tua é a glória, de geração a geração. Senhor Deus, visita agora cada família, cada pessoa que está, ó Deus, participando dessa ministração. Ó Deus, que a Sua palavra encontre lugar em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amados, na quarta-feira passada, nós falamos sobre entrando no descanso de Deus, né? Nós vimos o texto da palavra quando Josué entrou na terra prometida, e lá na terra prometida, então, Josué fez a partilha daquela terra, e aí então ele disse que ele estaria todo o tempo desafiando aquelas pessoas a continuarem crendo no Senhor, crendo no Deus de Israel, crendo no Deus vivo, e eles estavam entrando na terra do descanso. Aí o interessante é que o texto diz que o povo estava entrando na terra que o Senhor havia dado, mas eles não tomaram posse da terra pela espada, nem pelo arco, e nem pela flecha, nem pela lança, e nem por nenhum outro esforço. Na verdade, Deus, a Bíblia diz lá no texto que Deus enviou vespões, que expulsou o povo, e eles então só chegaram e tomaram posse daquela terra, né? Então, amados, nós vimos que aquela terra era local de descanso, mas aparentemente, num antagonismo, como é que seria lugar de descanso se logo em seguida cessou o maná que caía do céu, né? E que era o alimento que o povo recolhia para comer, para fazer o pão. Cessou o maná parou de descer, e agora eles iriam trabalhar na terra, iriam semear a terra, iriam cultivar a terra. Então, amado, a gente aprende nesse texto que descanso não é passividade. O descanso em Deus, que a palavra de Deus nos promete, que a palavra de Deus nos tem como herança, não é comodismo, não é preguiça, não é moleza. Então, muito pelo contrário, esse descanso é um estado interior, é uma condição interior que o Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus estabelece no coração daqueles que confiam nele, que descansam nele, né? E aí vai se cumprir o que a palavra de Deus diz lá em Filipenses: portanto, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem quanto ao que é vez de comer, nem quanto ao que é vez de beber, né? Porque o vosso Pai sabe que necessitais de todas essas coisas. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus.
Então, querido, nós vamos continuar falando então sobre esse entrar no descanso. Amém? O Salmo 23, no versículo 1 e 2, se você estiver acompanhando comigo aí, abra a Bíblia, Salmo 23, 1 e 2 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Amém? Então você vê, amado, que muitas vezes nós focamos esse texto como sendo um texto apenas da provisão de Deus. De fato, é um texto que fala de forma muito clara da provisão de Deus, né? Do sustento de Deus. Mas o interessante é que diz que ele faz deitar-me faz em verdes pastos. A gente sempre pensa que pasto é para comer. A ovelha vai para o pasto para poder se alimentar, para poder encher a sua barriguinha, para poder ter a sua necessidade de alimentação suprida. Mas o salmista diz aqui que o Senhor me faz deitar em verdes pastos. Interessante, amado, que esse deitar-me, ele fala justamente desse descanso que o Senhor quer que nós tenhamos em nossos corações, que o Senhor quer que nós tenhamos em nossas mentes. Amém? Então, ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos, ele sabe daquilo que nós necessitamos, e ele não deixará faltar nada. Por quê, querido? Porque ele é o nosso pastor. Então diz, olha, o Senhor é o meu pastor. Então, amado, quando você começa a pensar nisso, normalmente você passa na estrada, quando você está vindo de Monte Alto para Jaboticabal, de Jaboticabal para Monte Alto, você vê alguém parado com uma carroça, ou parado com uma saveiro, ou com uma caminhonetezinha, cortando capim na beira da estrada. Por quê? Porque, de alguma forma, o recurso, ou o pasto secou, ou, de alguma forma, o recurso para alimentar o rebanho está pouco. Então, aquele homem que não é um pastor à moda antiga, mas não deixa de ser. Então, ele vem com o carro, cortar capim na beira da estrada para colocar na carroça, para colocar na caminhonete e para levar lá para o seu rebanho. Não é? Eu tenho um amigo que cria algumas vacas, algumas cabeças de vacas, e ele tem lá o pasto. Quando chega na época da seca, você vê que ele rebola, ele dá duro para poder achar comida para o seu rebanho. Então, amado, quem vai atrás da comida é o pastor. Quem vai atrás do pasto é o pastor. Quem vai atrás do alimento é o pastor. Quem sai correndo na época de seca, por exemplo, né, o dono daquelas cabeças de vaca, de repente ele tem ali no seu pasto, esgotou o recurso, ele tem que ir atrás de alguma coisa para aquelas vacas comerem, para não morrer de fome. Então, querido, imagina o que Deus fará por você, porque Ele é o teu pastor e Ele não vai te deixar faltar nada. Então você, por isso, pode descansar. Então, amado, Ele não vai deixar faltar absolutamente, porque Ele vai correr atrás do teu sustento, do teu cuidado. Querido, nós temos visto tantos crentes apavorados, tantos crentes desesperados, em nome de Jesus, amado. Ou você crê na palavra de Deus que diz que Ele é o teu pastor e nada te faltará, ou então você precisa aprender a crer. Em nome de Jesus, aprender a confiar. Com quem? Com o Espírito Santo, que hoje está falando ao teu coração. Muitas vezes nós temos visto pessoas se esforçando para encontrar aquilo que Jesus já deu. Amado, descanso fala de você crer de forma absoluta em Deus. Amém? Descanso não é passividade. Às vezes você vai estar no meio de uma luta. Você vai ter que enfrentar aquela luta, mas o teu coração vai estar descansado. Você vai ter que trabalhar, mas o teu coração vai estar descansado. Às vezes você até vai ter que exercer algum esforço sobre-humano para atender determinada situação, mas o teu coração vai estar descansado, a tua mente vai estar descansado. Amém? Esses dias, ouvindo a ministração do pastor Maurício Fragalho, ele contando algo interessante, eu nunca tinha percebido e fui ver. Se você quiser ver, entra lá no YouTube, a técnica de corrida dos quenianos. Então, o queniano,
normalmente eles são os melhores corredores de longa distância, né? Eles são normalmente os ganhadores da São Silvestre aqui no Brasil. E o queniano, se você olhar no rosto dele, ele corre quase que com a boca aberta. Assim, ó, a boca aberta. Porque ele evita enrijecer a musculatura do rosto. A mão dele nunca está fechada, a mão dele está aberta e às vezes tá chacoalhando assim, bem tranquila. Então, ele evita o máximo possível enrijecer os músculos que não são necessários estarem enrijecidos. Então, para poder tirar o máximo possível do esforço, na hora que ele precisa do esforço. Então, querido, nós temos que ter, trazendo isso para os nossos, né, para a realidade espiritual, ter essa disposição de fazer a obra de Deus, de trabalharmos no nosso trabalho no dia a dia, de enfrentarmos as lutas que a vida nos traz, não é? Quem é que imaginava toda essa situação que estaria acontecendo com o Brasil e com 1/3 do mundo está parado, está confinado por causa aí do coronavírus? Então, certas coisas que acontecem que não dependem de nós, a culpa não é nossa, aconteceu. Agora, em tudo Deus tem um propósito. Então eu vou ter que trabalhar, vou ter que me desdobrar, vou ter que correr atrás depois que tudo isso passar, querido, mas descansado, porque eu entrei no descanso. Amém? Em Hebreus 4, de 9 a 11, diz assim, olha: portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procure, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Amém? Então olha que interessante, amado. A palavra de Deus fala que nós temos um repouso. Então Josué havia falado de um repouso que era a terra prometida, mas ainda nos resta um segundo repouso, que é a eternidade. Hoje, nós que somos convertidos, que entramos na terra prometida, nós entramos no repouso, entramos no descanso, e nos resta um segundo repouso, que é a eternidade. Glória a Deus por isso. Agora, amado, o texto fala para nós nos empenharmos, nós nos esforçarmos, nós aplicarmos diligência para entrarmos nesse repouso. Amém? Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, se você for ler o texto, você vê que o texto fala de desobediência. Em que sentido? Não matarás, eles foram lá e mataram. Não. A ordem de Deus era: acredite em mim, confia em mim, entra na terra que eu estou entregando para vocês. E o povo não obedeceu, porque duvidou. Então, o grande pecado deles, amado, foi não terem confiado em Deus, não terem descansado em Deus, não terem tido plena convicção de que Deus lhes daria o repouso. Hoje, novamente, irmãos, muitos cristãos não estão vivendo a vida cristã no repouso. Por quê? Irmãos, porque às vezes estão ainda querendo viver na velha aliança, se esforçando para cumprir a lei de Moisés, se esforçando para cumprir os mandamentos, se esforçando para cumprir com esforço próprio, tentar com esforço próprio agradar a Deus de alguma forma. Nós vamos falar daqui a pouco de uma coisa interessante. Então, o que acontece, amado? Nós já entramos, amados, no repouso. Quando a Bíblia diz, amado, que quando o povo de Israel quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles já tinham repouso, eles estavam em Cades Barnea, já tinham repouso logo em seguida. Não quiseram entrar, ficaram no deserto, rodearam no deserto durante 40 anos, porque não quiseram entrar no repouso. O que faltou? Faltou fé. Faltou fé da parte daquele povo para crer e entrar na terra de descanso. Amado, tem muitos cristãos que passam a vida toda no deserto, porque, amado, não estão conseguindo entender que você já vive na nova aliança, amado. Querida, Romanos 5,17 diz: mas os que receberam a abundância da graça, aquilo que as pessoas chamam de hipergraça,
né? Irmão, pode chamar do que for, porque é hipergraça, abundância da graça, super graça. Se você pegar o texto lá de Romanos que fala abundância da graça, essa abundante graça, ela também é traduzida para hipergraça. Querido, se não for hipergraça, não é graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós. Amado, nós só somos salvos pela totalidade da graça. Seja ela super graça, seja ela abundância da graça, seja ela hipergraça, como você quer dizer. Se não for hipergraça, então é graça mais um pouquinho de lei, mais um pouquinho de esforço humano. Esse esforço humano, amado, vai anular toda a graça de Deus na sua vida. Josué, junto com o povo de Israel, querido, eles só tiveram que crer e tomar posse da terra prometida. Quando foram vencer Jericó, só tiveram que rodear e gritar que Deus iria entregar a cidade na mão deles. Ou seja, nós precisamos ter plena certeza de que existe um Deus que quer nos fazer descansar. Descansar, viver a vida espiritual pela fé, viver a vida financeira pela fé, viver a vida familiar pela fé, viver a vida cristã pela fé, viver a vida, enfim, todas as situações da vida nossa do dia a dia, devemos vivê-la pela fé, naquilo que Jesus já conquistou para mim na cruz do Calvário. Olha o que diz aqui, ó. Efésios 2, 4 a 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, amado, se Deus te colocou assentado em regiões celestiais em Cristo Jesus, então senta. Olha o que, né, eu acho que eu não me lembro de ter pregado nenhuma vez sentado. Hoje eu estou aqui sentado, ó. Irmão, ó, sentado, descansando, de boa. Então, Deus te coloca sentado em regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Por quê, amado? Porque tem um irmãozinho lá, aqui no estúdio, operando som. Tem outro irmãozinho lá, operando as luzes. Tem outro irmãozinho lá, cuidando da transmissão. Eu estou aqui, ó, de boa. Vê se eu estou apavorado. Será que a live está ficando boa ou não? Não estou, amado. Sabe por quê? Porque tem gente trabalhando para mim aqui, né? No bom sentido. Então, querido, a mesma coisa acontece quando Jesus te põe assentado em regiões celestiais. Descansa, que Ele vai cuidar de você. Creia, se o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Amém, querido? Agora, o que vai acontecer? O diabo vai querer tirar você daí. Ele vai chegar e vai falar assim, pastor, né? Ou vai falar com você que não é pastor, ou talvez seja, vai falar assim, querido, levanta daí, vai fazer isso, vai fazer aquilo, olha, a casa está caindo, o portão ficou aberto, a torneira da pia vai fazer de tudo para tirar você do descanso. Porque se ele tirar você do descanso, querido, então você vai sair do local, do lugar onde Deus quer que você esteja. Então, querido, quando vier os problemas, as preocupações, permaneça sentado em regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? E Ele sabe também que se você sair, e dependendo de como você sair aí desse descanso, você vai começar a querer pelo seu próprio esforço conquistar o que só Jesus poderia ter conquistado para você, essa posição de descanso. E aí você vai viver aquilo que o povo de Israel viveu no deserto. Você vai entrar num deserto, numa procura sem fim. O que é que eu faço? Sabe, querido, permaneça aí. Por que Jesus quer você no lugar de descanso? Por que Jesus quer que você fique descansando? Amado, porque Ele quer que o mundo veja você descansando. Ele quer que o mundo veja você, amado, sendo agraciado. Ele quer que o mundo veja você, amado, recebendo a abundância da graça, a abundância do favor imerecido de Deus. Amado, Ele quer que o mundo veja você recebendo a bondade de Deus. Ele quer, amado, que o favor de Deus se manifeste na sua casa, na sua vida espiritual, na sua família. Amado, nas suas finanças, enfim, em todas as áreas da sua vida. Ele quer que Ele quer que o mundo veja. Por quê, pastor? Salmo 67, de 1 a 7, diz assim: seja Deus gracioso para conosco,
e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Amado, como é que vai se conhecer o caminho de Deus? Como é que as nações vão conhecer a salvação de Deus? Amado, se não for através daquilo que Deus faz na tua vida, por graça, e não por esforço, e não por merecimento. Olha o que diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Oh, amado, quando o Felipe cantou aqui que Deus se despiu da sua glória e me deu uma coroa de glória, me colocou numa posição de honra que eu não merecia, é o que diz aqui: e faça resplandecer sobre nós o rosto. Amém? Olha, louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos, alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Olha que interessante, amado, o salmista tinha plena noção do que ele estava falando. À medida que a bênção vier sobre a nação de Israel, as nações da terra temerão esse Deus, ouvirão falar do que Deus está fazendo. Querido, Deus quer que a bênção dele venha sobre a tua vida, e é sentado em regiões celestiais que você vai receber isso. Amém? Você quer fazer um teste? Senta aí, marido, você que está no sofá, fala assim para sua esposa: por favor, querida, pegue um copo de água. A sua esposa vai lá agora, vai pegar um copo de água e vai trazer para você. Você bebe a água. Bem, muito bem, você tomou a água. Mas você foi lá pegar? Não foi. Por quê? Porque alguém foi para você. Amém? Então, a mesma coisa com relação às nossas vidas. Deixa Deus trabalhar, querido, na sua vida. Descansa. Deixa a bênção dele vir sobre a tua vida. Amém? Em Hebreus 3:12, diz assim, esse texto eu não anotei, vamos abrir lá. Hebreus 3:12 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Se a gente ler aqui, amado, o contexto, o versículo 11 está dizendo assim, ó: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Por quê? Porque aquele povo não creu em Deus para entrar no descanso, né? Então Deus ficou irado, naquela época, na velha aliança, Deus ficou irado, e aí a ira caiu sobre aquele povo que morreu no deserto. Por quê? Porque não creram. Amado, você pensa que pecado, às vezes a gente quer ouvir pregar sobre o pecado, sobre a prostituição, pecados do adultério, né? Muitos irmãos falam assim: Jeová, fala mesmo. Irmão, glória a Deus por isso, né? Na hora certa nós vamos pregar, se tiver que pregar, querido. Mas um pecado gravíssimo que poucas pessoas têm pregado é o pecado da incredulidade. Irmãos, quando você duvida de Deus, você está colocando em xeque o caráter do próprio Deus, a promessa do próprio Deus, a palavra do próprio Deus. Então, quando o texto diz aqui, amado, olha, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Então, o autor de Hebreus mostra a entrada do povo na terra prometida, e aí ele compara essa entrada do povo na terra prometida com a nossa realidade hoje, que por causa da incredulidade não entramos no descanso. Aqui o texto diz assim, amado, olha, tende cuidado, irmãos, que não aconteça em haver em qualquer de vós perverso coração. Essa palavra perversa, em alguns outros lugares na Bíblia, ela é traduzida para mal, para coração mau, coração maligno. Ela é uma palavra grega que se pronuncia poneros. O poneros, querido, ele tem a seguinte tradução: atribulado com trabalhos, esforços e preocupações. Então,
A palavra poneros está relacionada a atribulado, com muitos trabalhos, esforços e preocupações. Então, essas coisas, irmãos, nos afastam de Deus. Quando a gente fala aqui perverso coração, a gente acha que o perverso coração é o coração que mata, que rouba. Não, aqui está falando de um coração atarantado, um coração atribulado. Essas coisas, irmãos, afastam você de Deus. Querido, em nome de Jesus, não deixe que essas coisas te afastem de Deus. Não deixe que a incredulidade te afaste de Deus. Amado, você foi chamado para descansar em regiões celestiais em Cristo Jesus, então descanse. Oh, aleluia. Querido, em nome do Senhor Jesus, descanse. Em nome de Jesus. Quando nós, irmãos, estamos descansando, a nossa oração muda. Quando nós estamos debaixo dessa tribulação, até a nossa oração pode ser pecado. Você quer ver que interessante? Então, quando nós fazemos nossa oração com gratidão, a oração ela é uma confissão positiva. Então nós entramos na presença de Deus, normalmente com fé, já agradecendo a Deus pelo que Ele fez, pelo que está fazendo, né? Dando ações de graças, glorificando, exaltando. Sabe, amados? Admirando o que Deus está fazendo, o que Deus tem feito. E aí, amado, quando nós pedimos de uma forma muito mais tranquila. Porque a palavra de Deus nos ensina a agradecer, nos ensina a adorar, nos ensina a glorificar, mas também nos ensina a pedir. Aí, amado, o seu pedido vai ser muito mais tranquilo, muito mais confiante. Agora, amado, quando você não está descansando, você vai entrar na presença de Deus como o povo de Israel entrava. Eles entravam na presença de Deus para murmurar, para dizer: Deus, o Senhor nos tirou do Egito, Deus, para morrer no deserto. Deus, o Senhor nos tirou do Egito. O Senhor nos tirou do Egito para morrer nessa terra seca. Deus, o que o Senhor está fazendo? Então, amado, a oração vira mais uma murmuração. Sabe? Muitas vezes, irmãos, tem algumas pessoas que são tão atribuladas. Falta conhecer a Deus, falta intimidade com Deus. A palavra do Senhor diz, amado, que muitas vezes algumas pessoas querem descansar, mas a Bíblia diz, amado, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, amado, quando nós pensamos na sombra, a árvore, ela tem um raio de cobertura de sombra, né? Quando nós pensamos em sombra, querido, um teto tem uma área de cobertura de sombra. Então, você precisa estar debaixo do teto, você precisa estar debaixo da árvore. Quanto mais próximo você estiver da árvore, mais sombra você recebe. Quanto mais próximo você estiver daquele teto, mais sombra você recebe. Então, querido, é nessa intimidade com Deus que você vai construir essa relação de descanso. Você vai aprender a confiar em Deus. Você vai aprender a descansar em Deus. Amém? A palavra do Senhor diz, amado, que falando ainda em oração, né? No tempo de Jó, irmãos, em Jó 3, de 25 a 26, Jó fala assim, o que eu temia, quer ver? Vamos ver o que diz lá. Em Jó 3, você vê, Jó era um homem que orava, Jó era um homem que buscava a Deus. Mas o que acontecia com Jó, irmãos? O que acontecia? O que havia de errado? Né? Em Jó 3, versículo 25, 26, diz assim, porque quem... Não, 25, ó. Aquilo que temo me sobrevém, e o que me receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Então olha o que Jó disse. Não tenho descanso, não tenho sossego, nem repouso. Por quê? Porque Jó, irmãos, ao invés de desfrutar de relacionamento com Deus por amor, por gratidão, né? Por plena certeza de que Deus havia feito na vida dele,
o que Deus havia feito por ele, o que é que Jó fazia? A Bíblia diz que Jó sacrificava a Deus todos os dias, irmão, com medo. Com medo. A Bíblia diz que ele sacrificava e ele dizia assim: porventura pode ser que meus filhos tenham cometido algum pecado, pode ser que porventura eu tenha cometido algum pecado e não esteja sabendo, pode ser. Então, ele estava sempre com medo. Então a oração dele, o sacrifício dele, a relação dele com Deus era com base no medo. Até que um dia o que ele temia aconteceu. Então, amado, você não tem que se relacionar com Deus com medo. Você tem que sentar em regiões celestiais em Cristo Jesus e descansar. Amém? Às vezes você fica pensando assim, ó. Deus é pai, ele está do meu lado. Mas Jesus é meu avô. Então, o que é o avô? O avô é aquele bonzinho que dá bala pro netinho, que pega o netinho no colo, que dá presente no Natal, que dá presente na Páscoa, que dá o ovo de... É o avô. O pai não, o pai é linha dura. Irmão, Jesus disse: aquele que vê a mim, vê o Pai. Então, você não tem que fazer aí uma distinção entre pai e avô. Deus é teu pai, querido. Ele é teu pai e ele quer que você descanse, que você se relacione com ele, não como Jó se relacionava, mas se você relacione ele por gratidão, por amor, que a tua oração, amado, seja uma oração de quem está descansando. Amém? E para terminar, amado, o Salmo 37, versículos 5 e 7 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Fará o quê? Ele fará aquilo que tem que ser feito na tua vida. Aquilo que você não consegue fazer pela sua própria força, ele vai fazer. Aquilo que você não consegue fazer, amado, com o seu esforço sobre-humano, ele vai fazer. Agora, amado, quando você descansa nele, ele faz. E aí, você descansado, tem mais disposição para agir. Amém? Então, ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te dignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então veja só, amado, descansa no Senhor. Então, o que nós estamos falando até agora, amado, é que você precisa sondar o teu coração e analisar o teu coração, a paz no teu coração. Querido, o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Se ele mora em você, você precisa estar em paz. Querido, eu quero, em nome de Jesus, falar com você. Você, amado, que é profissional liberal, você trabalha por conta, é empresário, pastor, está tudo parado. Querido, descansa no Senhor, amado. Querido, Deus fará um milagre acontecer na sua vida, isso tudo vai passar. Querido, você, amado, que é funcionário, pastor, estou ouvindo dizer que as empresas vão fechar 30% da sua produção. Querido, fica firme, porque aquilo que é teu ninguém vai tirar. Querido, não, fica em paz. Amém? Você que é empresário, que tem funcionários, tem um monte de conta para pagar. Querido, descansa no Senhor. Se a palavra de Deus está dizendo descansa no Senhor, então descansa no Senhor em nome de Jesus. Amado, é tempo de nós, como igreja do Senhor, amado, fazer uma autorreflexão, olhar para dentro de nós. Será que eu estou em paz? Tantos cristãos, tantos crentes que levam o nome de crente, será que estão crendo realmente que Deus vai dar descanso? Amém, amado? Descansa no Senhor e espera nele. Então o texto manda você esperar, porque esse descanso envolve um tempo de espera, até que ele faça, até que as coisas se esclareçam, até que você tenha a direção, até que você tenha o caminho, o próximo passo a dar. Amém? E para terminar, amado, Salmo 37, 18 e 19 diz: o Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Amém? Olha só, estamos vivendo dias maus, para muitos são dias terríveis. As pessoas estão brigando, né? Ontem na Avenida Paulista, ontem na segunda-feira, se não me engano, muitos empresários ali
fazendo lá passeata, carreata, buzinaço, porque querendo voltar a trabalhar, querendo começar a trabalhar para poder pagar as contas. São dias maus, dias de fome. Alguns estão aí prevendo fome. Os que não morrer de coronavírus vão morrer de fome. Tem gente falando isso aí. Sou eu que estou dizendo não. Tem gente falando isso aí. Mas escuta, amado, o que a Bíblia diz: não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Amado, não temas, Deus vai sustentar você, porque Ele é o teu pastor e nada te faltará. Amém, querido? Eu quero desafiar você a receber essa palavra no teu coração, e nos dias de fome você vai ser farto, você vai se encher. Recebe essa palavra e descansa no Senhor, confia no Senhor. Amém? Em nome de Jesus nós vamos orar, pedir que o Senhor abençoe você, a sua casa. Amém? Vamos orar também, querido, por aqueles que precisam das nossas orações. Senhor, nós agradecemos por essa palavra, Deus. Ó Deus querido, porque nós temos sido chamados pelo Senhor, Deus, a entrar nesse descanso, a descansar nossas mentes, os nossos corações. Ó Deus amado, e saber que existe um Deus que trabalha por nós. Ó Deus amado, muito obrigado, Pai. Senhor, ó Deus, eu peço por aqueles irmãos que estão nos ouvindo, ó Deus, que estão recebendo essa ministração, ó Deus, toda a agitação desse coração, ó Deus amado, todo desassossego, ó Deus, toda preocupação, toda agitação, ó Deus, eu sei que muitas vezes é Satanás querendo tirar o meu irmão, ó Pai, do lugar onde ele está assentado em regiões celestiais. Pai, eu repreendo esses demônios, eu repreendo essa ação demoníaca. Ó Deus, e te peço, Espírito, mantenha o teu filho sentado em regiões celestiais. Pai, abençoa, Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, ó Deus, os empresários, ó Deus amado, que estão parados, Senhor, muitas vezes preocupados, Deus, ajuda eles a entrar no descanso, a esperar no Senhor, ó Deus, do maior ao menor, em nome de Jesus. Deus abençoa, ó Deus, a nação brasileira, abençoa, Deus amado, ó Pai, o nosso presidente, dá sabedoria, inteligência, ó Deus, para agir de forma sensata, ó Deus amado, a buscar, Deus, um equilíbrio para tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, para o Brasil. Abençoa os governadores, abençoa, ó Deus, os responsáveis pela saúde, abençoa, Deus, em cada cidade, Senhor, os médicos, os enfermeiros, ó Pai, toda a equipe que está trabalhando na saúde, ó Deus, aqueles que estão, Deus, na linha de frente, Deus, cobre com teu sangue, renovando as forças. Pai, abençoa em nome de Jesus, ó Deus amado, o nosso Brasil, Pai. Ó Deus, ó Deus, o Senhor envie, Deus, um anjo do céu, ó Deus, e destrua, Pai, destrua esse vírus maligno, que esse vírus comece a morrer, ó Deus amado, a ser destruído, a ser torrado, a ser, Deus amado, eliminado em nome de Jesus, que comece a desaparecer, ó Deus, os contágios, os casos, as pessoas comecem a sarar, diminua a contaminação, e os médicos digam o que está acontecendo, as pessoas não estão mais se contaminando, Deus, é porque o Senhor fez morrer o vírus. Pai, faz isso, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, e os confins da terra temerão ao Senhor, aleluia. Faz isso, Pai, para a honra e glória do teu nome é que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, graças a Deus, estamos terminando, né? Só lembrando os irmãos, no domingo nós temos a live também do culto de domingo às 6 horas da tarde, lembrando os irmãos que nós estaremos aí então orando com vocês, ministrando uma palavra. E, queridos, lembrando também, amados, do desafio que é para nós, né? Os irmãos sabem que nós estamos no meio da construção, mas está aí no rodapé do nosso vídeo, o nosso banco, o número da conta, a agência, para que você faça a sua contribuição. Alguns irmãos têm nos contactado e tem dito, pastor, passa lá em casa para a gente poder estar fazendo a oferta do dízimo, da construção. Então, querido, você fique à vontade, amém? Que Deus abençoe a todos. Foi um privilégio muito grande estar com vocês aqui nessa noite de quarta-feira. E mais uma vez, agradecer o Alex e o Osvaldo, né, que são tios do Felipe, por nos ceder aqui esse estúdio tão gostoso, né, o som muito bom,
iluminação, né? A gente estava desfrutando lá do estudo do Davi, e o Davi veio aqui conosco hoje nos abençoar, também fazer a administração. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, e fiquem com Deus, e até a próxima.